Está no ar o 15º episódio do Bora Escalar Podcast, podcast oficial aqui da Uzi Escala Corp. Eu me chamo Lucas Mourão, sou sócio, diretor administrativo aqui da Uzi Escala Corp. Estou ao lado aqui do meu brother, meu sócio, Matheus França, depois de... Voltei, viu, turma? Eu fui demitido e agora 2022, que você não aparece aqui. Pois é, trabalhando muito, né, turma? Tem que falar, Alguém né? tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar aqui, né? Turma, sejam todos muito bem-vindos, né? Você que está aí ouvindo e vendo esse podcast. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Já fazia um tempo que a gente queria trazer ele, né? Ah, tem. Tem um tempinho já, né? E, cara, sem mais delongas, Lucas, vamos apresentar nosso convidado. Vamos lá. Antes disso, né, turma, vamos curtir e compartilhar, comentar aqui, que esse episódio vai ser ativar sensacional. O sininho, né? Ativar o sininho, seguir, né, tem que seguir não. Se inscrever. Se inscrever aqui isso aí. no nosso canal, tá bom? Show de bola. Pessoal, olha só, o título desse episódio, do 15º episódio é Como Caio Rodrigues construiu uma marca de referência em saúde auditiva. Meu amigo Caio, seja muito bem-vindo ao Bora Escalar Podcast. Meu irmão, faça as honras, por gentileza. Obrigado, gente. Lucas e Matheus. Estou feliz, estou até um pouco envaidecido aqui, né? Com tanto elogio, coisa boa. Mas é muito bom saber que, minimamente ou de alguma forma, o trabalho da gente é visto, reconhecido, e tenho certeza que a gente vai conseguir conversar sobre muita coisa boa aqui hoje. Obrigado pelo convite e tô aqui doido para conversar, né? Vamos lá, cara, vamos lá, porque a gente tem muito conteúdo aqui. O nosso público é principalmente empresário, empreendedor, ou até mesmo aquela pessoa que está pensando em abrir o próprio negócio. E nós convidamos você aqui exatamente por conta disso, né? A gente se conheceu ano passado, não foi isso, Caio? Isso, ano passado. E me ressaltou muito o fato de que a gente estava aqui até trocando uma ideia, pessoal, um pouco antes. O Caio, ele é proprietário e fundador da Life Aparelhos Auditivos, né? O Caio é fonoaudiólogo também, um profissional e professor dessa área. E aquela coisa, eu tenho certeza que tem muita gente aqui que é formada, que tem diploma ou que não tem, mas que tem esse sonho de abrir o próprio negócio. E você abriu há 7 anos atrás, hoje está com 5 unidades, está em processo de expansão. Exato. Cara, me conta um pouco mais, porque assim, minha curiosidade é o seguinte: tem muita gente que se forma, né, em odontologia, então tem muitos dentistas, muitos médicos, mas tem poucos empreendedores. E quando eu te conheci, eu não vi um fonoaudiólogo, eu vi um empreendedor, eu vi um empresário, eu vi um gestor. Me conta como é que foi essa faísca que deu, essa vontade que deu de abrir o próprio negócio, como que você se identificou com isso? Me conta mais um pouco. Na verdade, foi algo que aconteceu. Eu nunca tive o desejo de ter um negócio, eu nunca planejei. Foi algo que aconteceu na vida. Apesar de que hoje, quando eu começo a lembrar de antigamente, antes de fazer fono, eu fiz administração. Eu iniciei o curso de administração, mas eu não terminei. Eu só iniciei, vi ali o início, né? E surgiu... Eu cheguei até o 3º semestre. E aí surgiu a possibilidade de fazer fono. Isso foi em 2009, então eu não sabia exatamente o que era fono. Até a internet não falava muita coisa. A gente via ali, é uma pessoa que ajuda na fala, quem é gago. Então era basicamente isso que a gente sabia. E eu falei, poxa, eu acho que fono pode ser que tenha um diferencial aí, seja um... Não questão de ser melhor, mas eu acho que pode me dar mais possibilidades do que a administração. E aí eu topei esse desafio que surgiu assim na minha vida, né? Mudei de vida, fui para Fortaleza, não tinha familiar em Fortaleza, passei todo aquele perrengue da maturação, de evoluir, de amadurecer, de morar sozinho, de aprender a fazer café. Então, eu lembro de Fortaleza com muita felicidade, porque realmente foi um momento muito bom. E aí eu terminei fono. Quando eu terminei em 2012, voltei para Mossoró, não pensava em voltar, mas assim a vida quis também, dos acontecimentos da época, voltei e comecei a atender. Minha especialização é uma especialização completamente diferente, eu me especializei em disfagia, que é quando a gente reabilita pacientes com dificuldade de engolir, de deglutir. Então não tinha nada a ver com audição, nada a ver com ouvido. Mas surgiu uma oportunidade aqui em Mossoró de trabalhar com essa parte de audição na parte de diagnóstico, fazer
fazer exame auditivo, exame nas empresas, aquele pessoal que trabalha com ruído, exposto a ruído. Então eu comecei minha trajetória aqui fazendo exames de audição. Ao longo do tempo, né, surgiu uma oportunidade de ser parceiro de uma empresa que vendia aparelhos auditivos. E aí eu não aceitei, eu disse jamais, né? Eu não sou vendedor, eu sou fonoaudiólogo, eu me formei para ser um profissional de saúde, usar jaleco, porque eu acho que a gente aprendeu na vida talvez a palavra, não sei se é essa, demonizar a venda, o dinheiro, né? O vendedor. E eu acho que eu vinha um pouco disso, muito mais do que foi construído. Então, eu não conseguia me enxergar dessa forma. Eu achava que vendedor enganava as pessoas, que vendedor não era uma boa pessoa. Mas eu topei, por algum motivo me convenceram. E quando Foi em que ano, mais ou menos? Isso foi 2016, mais ou menos. E aí eu já estava no mercado um pouco de tempo, já conhecia muita gente, Mossoró, então... Tá fazendo nome. Já tinha como realmente fazer parcerias, então fluiu muito bem. E eu lembro muito do primeiro paciente que eu adaptei um aparelho auditivo. Eu fiquei emocionado, fiquei feliz, assim, é algo... Eu sempre gostei de algo mais imediato, né? E às vezes tem terapia de fono, uma criança que não fala, são meses, às vezes, né, tem uma dificuldade que nem tem um resultado. E eu gostava da coisa muito imediata, eu sempre fui muito acelerado. E quando eu coloquei o aparelho auditivo no ouvido do paciente que não ouvia, que estava isolado da família, que não interagia mais, que não sentava na mesa para jantar, que não assistia TV, que não sentava na calçada, que a família realmente isolava e que ele começou a ouvir, o olho brilhou, se emocionou e ele se sentiu conectado novamente com as pessoas, eu entendi, é isso. E isso fez o meu coração pulsar, isso fez o meu olho brilhar e ainda vou ganhar dinheiro. Então, eu comecei a entender que independente de ser uma venda, eu acho que médico, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, todo mundo é vendedor. Você vende seu serviço, né? É óbvio que aos poucos eu fui entendendo um pouco disso, mas ali eu entendi que realmente era algo que tinha o imediatismo que eu queria, tinha um resultado certo ali, concreto na hora. Eu conseguia estimar ali ao vivo o que acontecia com aquele meu paciente. E eu tinha uma margem, um mercado, eu tinha coisas para fazer e conseguiria realmente crescer. Iniciei fazendo como extra, eu não acreditei de cara de que, meu Deus, isso aqui, vou fazer só isso. Eu continuei na clínica e nas horas vagas eu comecei a adaptar paciente e a vender aparelho auditivo. Já vendi aparelho auditivo na calçada do paciente, já vendi aparelho auditivo em restaurante, em lanchonete. Onde eu conseguia, eu agendava, atendia e dava tudo certo. E aí eu comecei a perceber que aquele extra começou a se tornar algo, começou a tomar uma proporção muito grande, até maior financeiramente do que o que eu fazia no meu dia a dia de segunda a sexta. E aí as coisas começaram a acontecer, mas eu ainda nunca pensei em abrir meu negócio. Mesmo acontecendo tudo isso, mesmo eu entendendo e vendo que eu tinha jeito para aquilo, que eu era um vendedor, eu me descobri um grande vendedor, assim. Hoje eu tenho facilidade, né? Trabalhei muito isso comigo mesmo, na facilidade de reconhecer o que a gente tem de positivo. Acho que é o primeiro passo, né? Quando você entende quais são suas habilidades e o que é que você pode conquistar com aquilo. E eu percebi que eu conseguia me conectar fácil com as pessoas, eu conseguia passar confiança. Então, tudo isso era um pré-requisito para eu conseguir, no final, fazer uma venda. Perfeito. Então, tem o clichê de que venda é consequência, mas a venda, nesse ramo, realmente é uma consequência. Porque o cliente, o paciente, ele precisa confiar em você, estar à vontade, ficar bem, ter uma experiência positiva e, no final, ele que vai dizer, doutor, quanto é isso aqui? Eu preciso disso aqui para minha vida. Perfeito. Né? Então, isso foi acontecendo e eu vi que eu tinha essa facilidade de comunicação e foi fluindo. E eu comecei a ficar feliz, mas ainda, como eu disse, não pensava em ter um negócio. Eu não tinha nenhum trabalho administrativo, eu só fazia ali o atendimento, recebia minha produção, ganhava... Você se auto-administrava. Só com os meus pacientes. Só que aí, depois de um tempo, aconteceu de a gente ter algumas divergências mesmo contratuais, assim, do jeito que tá, a gente vai precisar mudar alguns formatos. E aí eu entendi naquele momento que não dava certo para o que eu fazia, para a minha entrega, eu entendi que não dava certo mudar o formato. Então, eles não queriam me desligar, mas eles queriam fazer um formato diferente que para mim não ia funcionar.
E aí eu disse, tá tudo bem, volto a fazer o que eu já faço, vou tirar um ano sabático, vou ficar de boa. Ainda não pensava em nada. E aí começou a acontecer uma coisa que eu costumo dizer, foi a vida também que puxou. Eu tinha feito todas as parcerias, por muito tempo, esse produto que a gente vende hoje, ele tinha obrigatoriamente que ser indicado por um médico otorrinolaringologista. Então o cliente ele não podia chegar na Life, comprar um aparelho, porque ele quer ouvir melhor e fez o exame e ele sabe que precisa ouvir melhor. Pela lei existia a necessidade da prescrição médica, né? Então no início sempre foi um canal muito forte, né? O otorrino, um canal de aquisição de cliente, a gente precisava fazer parcerias e eu sempre fui muito parceiro dos médicos, eu batia na porta, doutor, o que é que a gente pode fazer pelo seu paciente? Vamos lá, vou fazer. É porque eu não confio muito nos exames daqui da cidade. Eu mando uma vez, vamos fazer. Eu vou fazer o exame para o senhor, retorno. Voltava lá, o que é que o senhor achou? Então eu sempre fui muito... Eu sempre tive uma humildade muito grande, humildade no sentido de me disponibilizar para o meu parceiro para dizer o que é que eu preciso fazer para que o seu paciente fique bem, fique satisfeito, para que o senhor receba meu exame, o meu laudo e consiga ajudar esse paciente e consiga atender. Né? Então, tudo isso foi construído, né, ao longo dos anos. E aí, quando eu deixei de vender aparelho auditivo, eu tinha médicos que diziam, Caio, nunca eu consegui alguém que vendesse como você. Falo venda, mas no sentido do convencimento, de adaptar. Sim. Os pacientes não aceitam usar aparelho auditivo, os pacientes dizem que incomoda, os pacientes não gostam, então a aceitação é baixíssima. E eu nunca encontrei alguém que eu conseguisse indicar aos meus pacientes e tivesse esse poder de convencimento e que as pessoas aceitassem usar. Então isso eu acho que foi um ponto-chave que me fez ganhar a confiança desses parceiros, que até hoje são parceiros muito próximos que confiam no nosso trabalho, que mesmo hoje tendo outras opções na cidade, eles ainda dão preferência, acreditam nesse trabalho que foi construído ao longo dos anos. E aí, por conta disso, eu estava na minha vida normal, achando que estava tudo bem, os parceiros continuavam mandando paciente. E aí os pacientes começaram a bater na minha porta, tá aqui o encaminhamento de usar um aparelho auditivo, o doutor fulano disse que eu viesse falar com você, que você ia resolver. E eu não tinha nada para resolver, eu não tinha produto para vender, né? Eu tinha me desligado, me desvinculado da outra empresa. E aí eu disse, poxa, nunca foi meu sonho, nunca pensei nisso, mas eu acho que a vida tá me mostrando aqui que eu tenho que fazer isso. Que talvez o que eu faço faz diferença na vida das pessoas, fez diferença na vida dos parceiros, e eu vou entender isso aqui como um sinal de que esse caminho é o caminho que eu tenho que trilhar. Perfeito. E aí foi assim que tudo começou. Então, nunca foi sonho. Eu acho que talvez vocês tenham mais conhecimento que eu nesse sentido de pessoas que viram um pai vendedor, que viram uma mãe vendedora e eu tenho um sonho de vender porque meu pai ou minha mãe vende. Não foi o meu caso. Né? No meu caso, realmente, eu descobri que eu tinha algumas habilidades que favoreciam a venda, tive um resultado positivo e mesmo tentando me afastar, as coisas chegavam no meu colo, chegavam para mim e me puxavam de volta. E aí eu falei, não posso ter medo. E foi a partir daí que eu nunca tive medo. Nunca pensei em dar errado, nunca pensei que não daria certo. Eu sempre acreditei. Disse, olha, se as coisas estão chegando, eu acho que o certo a fazer é realmente acolher e fazer acontecer. Aí corri atrás de nome da empresa, que produto eu vou vender, que fornecedor, porque eu tinha um apego à marca antiga que eu vendia da outra empresa. Então, como eu defendia muito aquele produto, era muito difícil. Foi um luto pensar, poxa, até ontem eu dizia que o melhor é esse aqui, como é que agora eu vou dizer que o melhor não é mais aquele, ou também é esse outro? Então, eu vivi ali rapidamente, sem muito tempo, mas eu vivi meio que essas angústias, esses medos, mas tudo foi acontecendo. E eu sempre pensei num serviço de excelência. Eu quero fazer tudo diferente do que a empresa que eu estava fazia. Né? Eu sempre pensei muito em levar a excelência no serviço, no atendimento, para lugares que não é a capital. Normalmente as pessoas só pensam que o negócio vai dar muito certo, vai crescer se for num grande centro, porque tem uma demanda maior. E aí eu pensei o oposto. Eu disse, eu vou para um lugar que tem uma carência de atendimento, que tem uma carência ainda no meu serviço, que eu não tenho tantos concorrentes, então eu tenho tempo para fortalecer a minha marca
e no dia que os outros chegarem, eu já sou a locomotiva. Eu não sou vagão. E foi exatamente o que aconteceu. Né? Depois que a gente começou a crescer bastante, a fazer um certo barulho, e começaram a chegar outras empresas, algumas deram certo, outras fecharam as portas, mas a gente continua, graças a Deus, todo ano a ano crescendo, né? Que coisa boa. E você abriu em 2019, a primeira? As portas a gente abriu em 2019, mas aí nesse processo eu abri o CNPJ em 2018 porque eu já tinha paciente para vender. Eu vendia na casa do paciente. Então a gente abriu... Já era uma empresa ali, né? A gente abriu no segundo mês de 2019, fevereiro, mas a gente teve... em dezembro a gente já teve faturamento, antes de abrir as portas. Legal. Então a gente já abriu tendo cliente, tendo paciente, já foi... E uma dúvida antes de eu passar a bola aqui pro meu brother Matheus, é o seguinte, você abriu ali em fevereiro de 2019, não Isso. Foi? Em fevereiro ou março de Não, foi. Em fevereiro ou março de 2020 estourou pandemia, lockdown. Aí, óbvio, você estava um ano de operação... Você deu uma risadinha agora, né? E eu queria justamente saber... É porque a gente até esquece, né? Mas é exatamente isso. Como é que foi para você esse período de lockdown, de pandemia? Porque para alguns negócios foram maravilhosos. Para você, foi um desafio? Aumentou as vendas? Como é que foi tudo essa tempestade, esse período? Na verdade, o desafio maior inicialmente foi uma pessoa que não tem formação para negócio, uma pessoa que não tem modelo, não tem apoio, né? Eu tenho aqui um grande incentivador, que é um vendedor, tem um mentor, eu não tinha nada, eu estava sozinho. Então eu tive que conviver com as incertezas pessoais, todo mundo ficou com medo se ia viver, se o que é que ia acontecer, né? E tive que lidar com as incertezas do negócio. E o que sempre me inquietou foram as pessoas, o compromisso com as pessoas, né, com a equipe, né? Então sempre foi algo que, desde que a gente abriu as portas, é o que para mim é sagrado, é realmente honrar com os compromissos das pessoas que estão ali, honrando também o seu negócio todos os dias. Então tive ali uma semaninha que a gente não sabia o que ia acontecer, vamos ficar em casa uma semana e ver o que é que acontece, mas depois a gente teve que realmente seguir. E a gente teve um crescimento, né? Muitos pacientes tinham perda auditiva, sabiam que tinha perda auditiva, mas não cuidavam, porque, enfim, N motivos. Tem ainda a resistência estética, né? A questão de vaidade. Mas as pessoas que têm perda auditiva, elas têm um apoio visual muito forte. Então perceba que se você falar com alguém que não escuta tão bem, ela vai fazer leitura labial, ela vai vendo o movimento dos seus lábios, ela analisa suas expressões faciais. Então a comunicação, ela não é só a fala. A comunicação, ela é um conjunto de coisas que se transformam em linguagem, né? Então as pessoas que tinham perda auditiva e estavam se virando, não conseguiram mais se virar, porque existia o uso da máscara, né? Então isso acabou que tirou a possibilidade da gambiarra, né? Então aqui estou me virando, mas não tem mais o que fazer. E aí realmente a gente teve um crescimento exponencial nesse ano, né? De pessoas que vieram em busca do serviço para ouvir melhor, porque realmente não conseguiam mais comunicar, iam no supermercado. A partir daquele momento, além do uso da máscara, tinha aquelas... certa distância, aqueles tapumezinho de acrílico, tinha o distanciamento. Então, mesmo que fosse transparente o acrílico, mas no atendimento a onda sonora barrava e você não ouvia mais do mesmo jeito. Então, muita gente teve bastante dificuldade. Então, eu costumo dizer que a pandemia teve essa virada de chave no nosso mercado, que foi realmente as pessoas se permitirem ouvir, porque elas não conseguiam mais se comunicar tão bem. Muito bom. Isso cria um hábito, né? Cria um vínculo. Porque uma vez que nem bike, né? Bicicleta, né? Muitas pessoas começaram a fazer bicicleta, que basicamente era a única coisa permitida. Não podia uma musculação na academia, enfim. E aí, quer queira ou não, você cria esse hábito. Então, as pessoas começaram, acredito eu, né? Cara, não é errado frequentar uma live, para poder pedir ajuda. Não é errado
ir até um fono para poder pedir ajuda e também não é errado. Sim. Comprar, adquirir um aparelho onde esteticamente ali você vai notar, assim como óculos, mas hoje óculos já virou paisagem. Que o aparelho auditivo é até mais imperceptível, ao meu ver. Né? Eu acho que é muito mais realmente algo que está enraizado, né? Questão cultural mesmo, que em outros países você viaja, se você estiver na Europa, é a coisa mais comum do mundo. Praticamente todos os idosos usam aparelho auditivo, né? E a gente ainda tem a dificuldade da nossa região, que ainda é uma região que valoriza um pouco menos que o sul, o sudeste, a questão mesmo de cuidado com a saúde. Porque a gente não está falando de estética, a gente não está falando de algo superficial. A gente está falando de saúde, de comunicação, de sociabilidade. A gente recebe pacientes já em quadros depressivos, porque não consegue mais se comunicar. Nossa, pacientes que já tentaram suicídio. Então, a deficiência auditiva, a perda auditiva é algo que traz sequelas e que traz prejuízos muito fortes no dia a dia, na sociabilidade das pessoas. Então, teoricamente é muito fácil convencer, porque ele vive na pele aquilo. Não é algo que está ali escondido, você tem que tomar esse remédio porque se você não tomar esse remédio daqui a alguns anos você pode desenvolver tal coisa. Não, é algo que ele já sofre na pele. Então, se a gente consegue se conectar, ouvir, fazer ele sentir, né, o que poderia ser diferente na vida dele, a gente consegue ter uma taxa de sucesso muito maior. Muito bom. Legal. Muito bom. E, Caio, cara, 7 anos aí de mercado, 5 unidades, começou a empreender de fato em 2019. Enfim, você já deve ter passado por poucas e boas no ditado popular. Mas, cara, o que eu queria ouvir aqui de ti, Caio? Qual o maior desafio que hoje você... na verdade, qual o maior desafio que você enfrentou na sua carreira profissional como empresário, empreendedor, nesses 7 anos de mercado e que o que você falar sirva também para você que está aí do outro lado. Não sei qual desafio você está passando, mas eu acredito que o ponto que o Caio pode colocar aqui, de alguma forma, vai ajudar algum de vocês que estão aqui ouvindo esse podcast hoje. Meu Deus, é uma pergunta difícil, porque você fala, enquanto você estava falando, você já estava fui pensando, lembrando aqui muita coisa. Várias coisas, né, cara? Várias coisas, mas vamos tentar escolher uma só. Perfeito. Eu acho que primeiro de tudo, você precisa saber o que você quer, onde você quer chegar. Acho que é o maior desafio, inicialmente. Eu sofria muito com isso, porque hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo, eu quero expandir, não, eu quero ficar aqui, o que eu quero fazer? Então, muitas vezes você lê o seu desejo, você ter consciência do que você quer, você ter certeza do que você quer, para muitas pessoas pode ser um desafio. E aí eu consegui resolver esse desafio logo no começo, né? Consegui entender exatamente o que eu queria, que tipo de serviço eu queria ofertar, que tipo de empresa, como eu queria tratar as pessoas que trabalham comigo, que tipo de ambiente eu queria cultivar. Então isso realmente foi um desafio inicial, mas eu diria que o maior desafio realmente foi esse desapego, né? Do que eu acho que é o que todo mundo... O que a maioria dos empreendedores passam é de achar que só você faz o certo, ninguém vai fazer como você, e não vai. Mas esse medo, né, esse apego, ele faz com que muitas vezes a gente estacione e a gente não consiga avançar. Então, eu acho que foi um desafio muito grande, que eu realmente precisei focar muito nisso. Desde o início da Life, assim, eu faço terapia há 7 anos, então... correndo atrás de autoconhecimento, entender o que é que me atravessa, entender o meu comportamento para eu conseguir entender o das pessoas que estão comigo, o porquê que eu sou tão vaidoso com isso aqui, porque que eu quero fazer tão bem feito, eu não confiava nas pessoas, né? Então, acho que entender isso, esse desapego e confiar nas pessoas, eu acho que foi o maior desafio e acho que é o maior desafio para a maioria das pessoas, né? Eu acho que pessoas é um desafio. Mas antes de qualquer coisa, antes da gente culpar as pessoas, entender como lidar com as pessoas, tem muita coisa que precisa ser resolvido na gente. Então eu comecei comigo, eu comecei por Caio, o que é que eu preciso entender para o meu negócio rodar, para eu desapegar, para eu permitir que fulano faça o trabalho dele, que erre, a gente vai consertar junto. Como é que eu vou fazer isso? Então eu acho que realmente foi aí o desafio que demorou mais assim, a sanar, foi esse desapego. Que eu consegui, legal. Nem sempre. Quando
Quando pega fogo, a gente tem que ajudar a voltar, mas graças a Deus eu consegui realmente encontrar um caminho que eu consiga me afastar um pouco da operação. É muito difícil, você que começou ali sozinho, Você que fundou, o cliente, né, que é o seu, ali do começo de 2019, que chega dizendo que só quer você, aí chega outra pessoa e ele não gostou do atendimento e fala algo, então assim, é bem delicado. Mas é o caminho, não tem outro caminho. A gente tem que diminuir os danos, né? Treinar melhor, escolher melhor as pessoas, passar a cultura, o que é que a gente quer, como é que a gente resolve cada situação e não tem o que fazer. Se você quer crescer, realmente tem que desapegar. Cara, eu concordo plenamente com você. A gente que está nesse meio empresarial, que a gente fundou empresas, né? A gente que está sentado aqui, sempre nós que somos donos, né? A gente vai ter um carinho a mais por aquilo ali, né? Pela empresa, pelo produto que a gente vende, pelo serviço que a gente presta ao nosso cliente. E, turma, é muito difícil. Você deve estar se sentindo aí, você que está ouvindo ou assistindo esse podcast. Enfim, é difícil a gente conseguir confiar que aquela pessoa que você deu a oportunidade, que está ali trabalhando com você, vai fazer, que sabe melhor do que você... Exato. faria você sendo dono da empresa, você tendo criado ali. Perfeito. É um desafio, assim, grande, mas é algo que tem que ser superado. Até porque empresas são feitas de pessoas. E para você crescer, você não pode ser 100% centralizador. Isso. Para você crescer, você necessita dessas oportunidades e dar essa confiança para as pessoas. Até porque se não precisasse dessa confiança, você não precisaria contratar. Exato. E um lance aí que você colocou bem bacana, que você faz terapia, né? Então, assim, eu faço terapia também. O Lucas já fez também terapia. Eu não sei se eu estaria aqui hoje se não fosse esse processo. Ainda né? é um tabu hoje em dia, né? Essa questão de, pô, você faz terapia. Você consegue enxergar isso como um tabu ainda hoje em dia? Consigo enxergar, mas eu acho que mudou muito. Mudou, né? As pessoas realmente... Eu, por exemplo, sempre tive orgulho. Eu fazia questão de... Eu nunca tive vergonha, eu fazia questão de chegar nos lugares porque eu achava o máximo. Porque na minha cabeça, se você busca se conhecer melhor, se você busca organizar melhor os emaranhados dos seus pensamentos, dos sentimentos, você está tentando ser uma pessoa melhor e você vai ter muito mais sucesso em tudo que você faz. Então, eu não vivi esse tabu. Eu realmente tinha orgulho. Eu chegava no lugar e dizia, eu faço terapia. Eu amava dizer que eu fazia que eu faço terapia. Boa. Eu sempre gostei. Mas sim, acho que principalmente homens, talvez, mais maduros, eu acho que tem ainda um pouco de resistência. Mas eu acho que tem mudado, né? E uma dica, eu acho que para mim é a dica de ouro, é autoconhecimento. Então, independente do que seja, eu consegui entender meu comportamento na empresa em algumas situações, o porquê que eu lidava com aquela situação de tal forma. Então, mudou completamente. Hoje eu consigo, por exemplo, entender melhor um colaborador, eu consigo orientar, eu consigo acolher. Eu tenho hoje uma faixa etária dos meus vendedores que são 22 a 24 anos. Então, são pessoas que acabaram de sair da faculdade, que muitas vezes não têm maturidade ainda para lidar com o dinheiro, não sabe... Eu ajudo, vamos comprar um celular novo, como é que a gente faz? Né? Então, assim, quando você tem esse movimento pessoal de amadurecimento, você consegue, inclusive, ter uma responsabilidade maior com as pessoas que estão ao seu redor. Né? Consegue mediar conflitos de uma forma melhor, consegue direcionar, consegue entender. Então, realmente, eu acho que isso é a chave de tudo. Eu acho que isso foi a chave de tudo, porque entra, como eu tinha falado anteriormente, vaidade. Pessoas que são centralizadoras, que são controladoras, elas são vaidosas, porque a gente quer ser reconhecido pelo nosso trabalho, a gente quer fazer o melhor, a gente quer entregar o melhor, e junto disso vem esse reconhecimento. Então, normalmente, nesse processo eu descobri que eu era uma pessoa vaidosa, que eu queria realmente fazer o melhor, que o meu paciente me elogiasse. Eu tinha pânico de não vender. Eu não conseguia dormir à noite quando um paciente me rejeitava, quando um cliente me rejeitava. Então, tudo isso só foi possível entender, né, todos os fatores, a partir do meu conhecimento também, do meu autoconhecimento. Então, eu acho que é indispensável. Eu acho que não dá para você viver cercado de pessoas, de conflitos, ser um tomador de decisão sem passar por esse processo. É ao mesmo tempo, é o carro andando, tocando a roda, mas eu acho que tem que estar ali do lado. Perfeito. Cara, sensacional, assim, esse ponto de vista que você colocou, concordo também.
Façam terapia, tá? Você que está aí nos ouvindo, empresário, empreendedor. Sim, façam o que você vai saber. É um divisor de águas. É um divisor de águas, tá? Cara, eu tenho outras perguntas aqui, mais relacionadas a marketing, tá? E, pô, a gente é marqueteiro, a gente tem que avançar nisso aqui também. Mas antes disso, Lucas, teria algum ponto, alguma pergunta? Tem um ponto aqui. Você que está assistindo, pelo amor de Deus, não deixa de dar o like aí, porque, cara, tá muito bom. Nós aqui, nós temos um dedo bom aqui na Escala Corp. A gente só chama boas pessoas. Boas, perfeito. Que realmente tem histórias para compartilhar, né? Nós já tivemos aqui Raimundo Júnior da EcoSafe, também um camarada super jovem, com história inclusive até parecida né? com a do Caio, né? Realmente ele era um bom profissional, já estava aí no mercado há um tempo. Só que sabe aquela coisa que estava puxando ele para montar a sua empresa e dar oportunidade para tantas outras pessoas. Tivemos várias outras pessoas, depois a gente... Não sai agora não desse episódio, pelo amor de Deus, né? Depois, quando finalizar, aí sim você vê os outros episódios. Mas deixa o like, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, certo? Meu amigo Caio, você falou aí sobre diversos assuntos. Essa questão realmente ela é essencial, como você mesmo falou, da terapia, do psicólogo, até porque isso é um autoconhecimento. É importante você saber a origem das suas ideias, dos seus comportamentos. A gente pensa que nós somos seres de total livre-arbítrio, de liberdade. Nós não temos essa liberdade toda. Muitas coisas que a gente faz já é uma herança, né, da sua infância. Então, por isso, para se libertar, tem muito disso aí que o Caio falou. E para liderar também, porque como é que você vai liderar se você não se lidera? E todo empresário é um líder. Perfeito. Mesmo que você tenha diversas inteligências artificiais lá, agentes de IA rodando lá, mas você tem que saber liderar. Né? Perfeito. E, meu amigo, falando em liderar, falando em expansão, né? Só lidera quem expande para contratar a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Quanto foi? Hoje você tem 5 unidades da Life Aparelhos Auditivos. Cada unidade tem, em média, quantas pessoas? Varia, né? Pelo menos 4, 5, depende da operação, equipe né? ali, né? Mas no total, hoje a gente, juntando as unidades, o back-office, a gente tá aí com 28 a 30 pessoas. Vai oscilando, né? Tem aí uma movimentação de vez em quando, mas... É normal, né? Normal no mercado. A gente começa a dizer que 28, 30 pessoas já é basicamente ali um bairro, né? Você saiu de uma tribo, a tribo é mais ou menos até umas 10 pessoas, agora você já está um bairro, já precisa burocratizar mais, já precisa ter manuais, tem que ter sua própria legislação para a coisa não sair do controle. A gente estava falando sobre isso, inclusive, vamos já bater nessa tecla. Mas me fala o seguinte, cara, tua primeira expansão foi em 2000 e... Tua primeira unidade que você abriu, fora a sede? Fora a sede, a gente abriu... A gente teve um momento lá em Pau dos Ferros, a gente iniciou um trabalho, não como unidade, mas vamos para outra cidade, entender como é que funciona o mercado. Mas unidade, a gente abriu Recife. Foi 2000, logo na capital? Logo na capital. Legal. Logo na capital. Legal. A gente abriu Recife, depois de Recife, Natal... Depois a segunda unidade aqui, a gente tem 2 unidades em Mossoró, né? A gente tem uma unidade também, uma outra unidade aqui, aqui lá no centro. No centro, né? Legal. E aí, recentemente, a mais nova, a caçula, fez 1 ano agora em junho, é Juazeiro do Norte. Bacana, foi a última. Bacana. E o que eu quero entender é o seguinte, montar a sua primeira unidade, dar certo na primeira unidade, já é uma baita vitória, né? Todo mundo estaria muito feliz só com a sua primeira, faturando, lucrando, podendo contratar, podendo pagar bem, podendo ter seu próprio prolabore, né? Sua divisão de lucros ali eventualmente. E me fala, cara, a decisão de abrir a segunda, como é que foi isso? Teve planejamento? Foi mais no instinto empreendedor? Como é que foi essa situação para você? No início foi instinto mesmo. Foram surgindo oportunidades, assim como surgiram outras, né? A gente sempre... Eu costumo dizer, hoje... Se eu não fosse tão pé no chão, nós já estaríamos em outras cidades, porque surgiram muitas oportunidades, mas eu sempre pensei, eu não quero expandir problema, eu quero expandir algo que seja realmente sustentável. Obviamente, todas as dificuldades elas vão existir, né? Mas inicialmente a gente busca lugares que tenham, a gente faz ali um estudo do mercado,
mas eu confesso que é muito mais a oportunidade, a gente encontrar um parceiro ali que, poxa, conheço essa pessoa aqui em Recife, bacana, top, que vai somar, que vai ser um braço, eu acho que vamos estudar isso aqui, eu acredito que vai ser um trabalho legal. Então, tem ali a veia do vamos tentar sem medo também, né? Claro que minimizando riscos, né? Entendendo, tem todo um... Tem muita coisa a ser observada, o local que vai ser instalada a unidade, o bairro, né? Qual é a população idosa daquele bairro, qual é o fluxo do local, o que é que as pessoas, como as pessoas se comportam, né? Isso é algo realmente extremamente importante. E aí a gente faz o que a gente pode para minimizar aí riscos, né? E fazer dar certo. Perfeito, perfeito. Ou seja, você falou em pessoas, né? Se eu conheço alguém ali e tal, ou seja, tudo no fim do dia acaba falando. Pessoas, e a gente volta para aquilo que a gente estava falando, né? Que foi uma coisa bem importante que eu precisei entender. Eu preciso ter pessoas que conseguem ser melhores que eu. Eu preciso ser dispensável na ponta, né? Então, há mais ou menos uns 3 anos e meio é o que eu tenho buscado, sempre. Eu quero não ir para a Life e não fazer falta. E aí isso vem de encontro, às vezes, aquela sensação que a gente estava falando ali do controle, da vaidade. Então, no início, foi um pouco difícil. Mas quando a gente encontra pessoas em quem confiar, né, nesse processo, a gente tem que ter, não adianta ficar sozinho. Nós precisamos ter pessoas de confiança. E aí a gente sempre vai encontrando e fazendo essa parceria e conseguindo realmente crescer. Que coisa boa, meu amigo. E óbvio, né, para você ter essa expansão, né, para você conseguir realmente abrir essas outras unidades, vamos dizer assim, mantendo o padrão de qualidade, né, você precisa ter uma cultura muito forte. E é algo que você, inclusive, até já deu umas pinceladas aqui. Como é que o Caio faria numa situação como essa? Como que é o trato, como que é o zelo, como que é a forma de abordar um cliente? Falando sobre cultura, cara, me fala mais, como é que hoje, principalmente, como que você começou a ver a importância disso e hoje como é que você faz para estabelecer cultura, não só para a matriz, que onde você está mais presente, mas para as outras unidades também? Ainda é uma dificuldade, né? Acho que culturas sempre vai ser uma... Principalmente quando a gente tem aí uma rotatividade de profissionais. Hoje a gente faz de tudo para ter uma rotatividade menor, mas a gente sabe que já teve uma fase que a gente errava muito mais na contratação, a gente não conseguia identificar o perfil daquela função, o perfil do colaborador. E aí, hoje a nossa maior dificuldade em relação à implementação de cultura é a distância geográfica. Né? A gente é diferente, eu tenho 5 unidades na mesma cidade, então eu consigo juntar todo mundo em algum momento para a gente... Eu acredito que o relacionamento, né, entre todos os colaboradores, a gente, esse contato, isso é uma coisa que ajuda muito. E a gente sempre teve essa dificuldade, né? Recife, a gente está aí a 600 quilômetros de distância. Natal, Juazeiro também um pouquinho uma logística diferenciada. Então, a gente começou a criar processos, né, em relação a processos, mas a gente começou a criar essa cultura mesmo de... scripts, contato, né? Ter muito contato. A gente tem momentos de interação, mesmo que distante. A gente e tem pessoas chaves, né? Tem pessoas que realmente são responsáveis por propagar essa cultura. E tem a minha tentativa de estar ao máximo, né, visitando as unidades também, tendo contato com eles e Sua fazendo agenda isso. nas unidades é numa frequência de uma vez ao mês? Como é que você faz isso? Depende da urgência do momento. Eu tento pelo menos a cada 2 meses, mas tem algumas unidades que eu acabo... Recife, às vezes eu vou um pouquinho menos, né, pela distância, mas vai muito da necessidade do momento também. Mas, finalizando a sua pergunta em relação à cultura, realmente eu acho que o que tem facilitado essa disseminação, vamos dizer assim, é um cuidado maior na contratação. E antes disso, um cuidado maior no que é que a gente busca, o que é que a gente quer. Então, acho que as falhas que a gente teve, as pessoas que não deram certo, foram muito responsabilidade nossa. Acho que teve um tempo que a gente não sabia exatamente o que a gente buscava.
Então, Certeza, hoje a gente acerta muito mais porque a gente sabe exatamente o perfil de pessoas que a gente busca. A gente é também um outro clichê, mas realmente a técnica é algo que a gente ensina. Como a gente tem tudo muito desenhadinho, a gente pega profissionais, né? O fonoaudiólogo, que normalmente não tem experiência com aparelho auditivo. Eu fiz minha faculdade e eu nunca vi um aparelho auditivo. Então, não é porque eu tenho essa formação que eu tenho aquela técnica. Então, todo mundo que entra na live, todas as pessoas, a gente ensina do zero, até o técnico, né? Até a pessoa que tem o conhecimento técnico. Então, hoje a gente tenta ter um cuidado para buscar pessoas que são comprometidas com o que fazem, que é muito, muito desafiador, né? Nem sempre a gente encontra com tanta facilidade. E pessoas que gostam de pessoas, né? Hoje eu tenho muito orgulho porque às vezes tem coisas que as meninas fazem que ninguém ensinou. Mas pelo fato de serem pessoas que têm o perfil do que a gente quer, do negócio, do que a gente acredita pro negócio, essas pessoas acabam fazendo coisas que a gente nem imaginava, como por exemplo, eu cheguei uma vez e a recepcionista tava, o que foi? Não, tô aguardando aqui o Uber dessa paciente. Ela pediu o Uber do celular dela e pagou pra paciente idosa, porque a filha teve que ir embora, ela mandou pra casa. Então ninguém pediu pra ela fazer isso. Ninguém, ela não precisou pedir Cultura permissão, da life, né? ela não Cultura, precisou pedir permissão e dizer, quem vai pagar isso aqui? Então eu acho que se torna muito mais fácil, né, a propagação da cultura quando a gente tenta acertar ali no início. Pessoas que realmente são assim. Estabelecido, né? Eu costumo dizer, pessoas que têm brilho no olho, que gostam de pessoas, né? Antes de passar para sua pergunta aí, marketing, Sim, claro, quero cara. só levantar uma bola aqui. Você falou uma parada muito importante que é negligenciada demais aqui. A gente que conversa com muitos empresários todos os dias e prestamos também consultorias em cultura, liderança, resultado, estruturação comercial, entre outras coisas, é justamente na questão da contratação. Então, cultura. Você pode construir lá manual de cultura da sua empresa, missão, visão, valores, propósito, isso e aquilo. É importante. Não deixe de fazer isso, não deixe, pelo amor de Deus. Mas aquilo ali vai se tornar apenas um pedaço de papel se você não disseminar a cultura e se você não contratar bem. E contratar bem tenha dor de cabeça na contratação. Se a sua contratação ela for muito simples, você está errando em alguma coisa. Porque contratação normalmente é um processo que demora para você achar um sujeito sequer. Não é que não tenham pessoas querendo trabalhar. Tem uns montes. Você deve ter vários currículos lá na caixa de e-mail, lá no RH@life, né? Aparelhos auditivos. Você tem um monte. Mas dos currículos, quantos se aproveitam? Normalmente, na nossa experiência na Scala Corp, a gente contrata muito também para os nossos clientes, 40% vão se aproveitar. Minimamente são currículos que têm aqueles requisitos mínimos. Tem uma foto, pessoal. Gente, uma foto. Botando mais referências. Não só lugares onde você já trabalhou, mas, cara, que cursos você faz? Além da faculdade, do tradicional, né? O que você gosta mesmo? Que livros você gosta de ler? Ali já está uma boa base. Depois disso daí, gente, aí óbvio, na entrevista, são perguntas-chave. Você tem que saber. Você viu o currículo? Faça perguntas. Você trabalhou em tal canto ali. Qual foi seu principal desafio? E trabalhar com idoso? Hoje você tem idosos na sua família? Tem avô, tem avó? Conhece avó de conhecido? Como é que é o dia a dia com eles? Eles enchem muito o saco? Então são nessas perguntas que você vai conseguindo ali traçar um pouco do perfil da pessoa. E faça essas perguntas. Só porque eu estou trazendo aqui um exemplo para o caso da Life, né? Mas para você já é outra coisa. Gaste tempo, entreviste, exaura isso daí. Porque não é fácil achar, você vai errar, você vai se enganar muitas vezes, mas quando você acha a pessoa, isso faz barulho no teu caixa. Sério mesmo, faz barulho no teu caixa. Por quê? Porque ela vem com ideias, ela vem com vontade de trabalhar, ela reforça o teu brand, ela reforça a tua cultura, ela traz ali um ânimo para a própria equipe. A gente mesmo, agora recentemente, a gente abriu uma operação nova em menos de 15 dias, não foi, Matheus? Foi, 12 dias. 12 dias, né? Chamada Scala Call, que é uma prospecção inteligente. Nós somos uma terceirização de SDR. É outra empresa além da Scala Corp. E a gente abriu o processo de seleção em uma semana. Recebemos mais de 150, 200 currículos. Desses 150, 200, eu aproveitei cerca de
35, mais ou menos. Liguei, eu faço uma ligação de mais ou menos 10 minutos, eu liguei para uns 15 a 20, gostei de 8, agendei 7, compareceram 5, contratei 2. E essas 2, sensacional. Você que pegou ali depois, né? Sensacional. 2 pessoas certas, né? 2 pessoas que veio com fit cultural, que veio também com a base técnica que a gente estava buscando. E uma dica para vocês, tá? Que contratam bastante. Pô, Matheus, eu abro aqui a contratação, mas só chega 2, 3, 4 currículos, não tem volume. Turma, subam currículos no Facebook Ads, no tráfego pago, no Meta Ads. Sobe lá uma campanha com vaga, 2, 3 criativos, põe um vídeo também dizendo que você está ofertando vaga, põe lá R$20 por dia, não tenha dúvida que vai chover de currículo para você. E você consegue fazer um bom filtro ali dentro também. É isso. E faz uma diferença gigante, né, na ponta. Eu acredito que o seu cliente entrar no seu negócio, ser feliz, se sentir bem, as pessoas que estão lá dentro, elas precisam estar assim. Né? Sim, então, total. certeza. É claro que são vários fatores, né? Sempre é um desafio, pessoas, né? Sentimentos e, enfim, comportamento. Mas as pessoas percebem. Eu já vi incontáveis vezes cliente dizendo: meu Deus, eu chego aqui, vocês são tão felizes, vocês estão todo o tempo animada, alegre. Então isso causa realmente uma conexão muito grande com os clientes. Então a venda ali no final vai ser consequência, né? Desde tudo que a gente faz, desde o café, como é o café, o que a gente fala, o que a gente acredita. Pintura da parede, cara, já vende. Exatamente. É incrível. Pô, e pessoas mudam o negócio, sabe, turma? Pessoas. Sim, a gente que está no ramo de prestação de serviço, contratar a pessoa certa, colocar ela no lugar certo, com a cultura certa, ela muda o jogo do seu negócio. A gente já viveu isso na prática. Sim. Diariamente e, pô, é sensacional. Caio, vamos lá, meu querido. Pô, a gente tem aqui, como falei, 5 unidades, 7 anos de mercado, mais ou menos 28 colaboradores, tem uma força de vendas, né? Até porque a empresa sobrevive de vendas. E para ter vendas e vendas organizadas, você precisa de tecnologia. Então, pô, a gente já teve conversas antes, né, com o Caio, e vocês hoje utilizam CRM dentro da Life, não é isso? Caio, qual é a importância hoje do CRM que vocês utilizam hoje na Life? O que você acha de importante? Por que é importante ter isso dentro da operação de vendas da Life hoje? Quando a gente fala em CRM, a gente fala muito em organização individual, né? Eu, como um vendedor, se eu tenho ali as minhas informações organizadas, qual é o paciente, qual é o cliente que eu tenho que retomar, qual é o cliente que está numa etapa tal do meu processo. Então, a gente pensa muito nesse trabalho individual. Quando eu penso em CRM, eu penso que sanou uma dor muito forte minha, que era a gente não conseguir acompanhar essas pessoas. Boa. Então, hoje eu consigo acompanhar. Lá na empresa, hoje eu tô na direção, mas tem o canal de internet é um apego meu que eu comecei do zero, né? A gente começou a construir, então hoje eu ainda sou responsável por ele, não diretamente, mas acompanhar, né, número, estratégia, eu tô muito presente e é o que me ajuda, né? O CRM é o que me ajuda a identificar erros, a entender como vou fazer correções, às vezes a identificar coisas que eu mesmo não pensava. Por exemplo, eu vi uma colaboradora conversando com o cliente e ela fez exatamente o script que ela foi ensinada. Então ela não fez nada de errado, mas por eu ter possibilidade de ler e acompanhar, eu consegui ver que a resposta do cliente me mostrou que aquele script que a gente tinha desenhado não fazia mais sentido. E a partir daquele momento eu chamei ela para conversar. Eu disse: vamos responder de tal jeito, porque eu acho que esse jeito aqui não funcionou. Ela: mas esse jeito é o jeito que a gente faz. Eu digo: mas o que é que você acha? E aí eu consigo construir junto com eles, porque eu vou vendo ao vivo. Então, eu posso ser uma pessoa muito boa, que tem um poder de convencimento enorme, que faz agendamento, mas eu consigo, por conta do CRM, do acompanhamento, eu consigo fazer correções diárias de coisas que fazia sentido semana passada e essa semana não faz mais sentido para o cliente. Então, esse acompanhamento é imprescindível. Então, turma, vocês nunca ouviram falar desse termo CRM, pesquisem. De maneira bem resumida aqui no nosso português, é a central de relacionamento com o cliente.
Imagina um local que você vai ter todos os seus clientes que conversam com você no dia a dia e você vai conseguir visualizar tudo isso. E com o tráfego pago ficando cada vez mais caro, né? A atenção, que é a moeda da vez, sempre foi a moeda da vez, né? A atenção está cada vez ficando mais caro de você atingir aquele público-alvo devido, enfim, esse ano temos estamos tendo Copa do Mundo, né? Nesse momento você está ouvindo esse podcast, vamos ter eleição também. Então, você ter esse cliente dentro da sua base, não tendo esse cliente para o Meta, para o WhatsApp, etc., é muito importante para que você consiga criar estratégias, tá? E, Caio, CRM, força de vendas, é muito importante. Você tocou aí num ponto bem interessante que foi sobre, Matheus, eu ainda sou o diretor ali do marketing, né? Eu que ainda tenho, minhas duas mãos, na verdade, estão ali nesse setor de marketing. Que eu acredito que seja a questão ali da comunicação, o que você quer, o que você como fundador quer transmitir para o público-alvo, né? E isso é através dos canais de comunicação hoje que você tem, eu acredito que seja Instagram, sites, vocês devem fazer blog também em algum eventual momento. E, cara, na sua visão, hoje, o que você entende sobre marketing? O que você vê marketing no seu negócio? Matheus, eu vejo marketing para o meu negócio fazendo isso, nesse sentido. Então, eu queria ouvir de você uma opinião de como você visualiza hoje o marketing. Quando a gente fala marketing é de maneira ampla, né? Marketing pode ser um panfleto, pode ser fazer uma campanha de performance do famoso tráfego pago, pode ser fazer um disparo em massa no CRM, que também marketing é ter esse mercado em movimento. Mas fazendo essa pergunta de maneira ampla, eu queria ouvir você em relação a isso. É o que movimenta, né? É o que faz realmente a gente... É como a gente dá a cara, né? da nossa empresa, como as pessoas nos conhecem. Eu costumo dizer, hoje a gente tem agências de marketing, né? Mas eu sempre acreditei em um marketing interno, então... Desde sempre a gente tem uma pessoa que trabalha na Life full time, que vive a operação, que escuta o que os clientes falam, porque sempre foi uma dificuldade que a gente teve, a especificidade do negócio. Então isso também sempre foi algo que eu, mesmo sem formação, né, eu costumo dizer para a Celina que trabalha com a gente no marketing, eu tô aqui dando minha sugestão, mas assim, eu não quero saber o que é bonito, o que é feio, eu quero saber o que funciona. E realmente eu preciso da sua opinião, porque você estudou para isso. Mas a gente tem um pouquinho, né, ali do feeling das coisas, do que é que a gente acredita que funciona. Mas, por muito tempo, teve associação de marketing com tráfego pago, internet, e por muito tempo foi algo que a gente não deu tanta atenção, né? Como é que a gente vai vender para o idoso, que às vezes ele nunca é o tomador de decisão, quem decide é um filho, então se o filho não entende a necessidade, o filho não vai entender o valor agregado daquele produto, então sempre foi um canal que sempre foi tímido, né? Então acho que por isso que agora eu tô com essa paternidade aí desse canal, porque a gente tem crescido muito. Hoje é o canal, o segundo canal que mais vende na empresa é o canal de internet, né? Tudo que vem de internet. Além do tráfego pago, rede social, a gente tem um trabalho com blog, site, a gente tentou estruturar tudo para se comunicar bem com as pessoas e as pessoas entenderem que o que a gente faz muda a vida delas. O que a gente faz é algo que vai tornar a vida delas completamente diferente, completamente mais fácil, elas vão ser mais independentes. Eu acredito que é através do marketing que a gente faz isso, né? Através desse trabalho que a gente comunica isso para as pessoas. Eu tenho até uma pergunta, eu criei essa pergunta aqui. Cara, hoje... Tá, eu entrei até aqui no Instagram da Life, você aparece... Olha, já faz as críticas, né? Você aparece... Não é crítica não, tá? Eu vi que você aparece, mas seu Instagram pessoal é fechado, né? Então, tu já pensou... A gente conhece você, a gente sabe que você é Life, você é a cara da Life. Mas tu já chegou a pensar em algum momento, cogitar, eu vou ser a cara da Life, eu vou gravar vídeos, eu vou ser o influenciador do meu próprio negócio. Se você já pensou sobre isso e, hoje você ainda não é esse influenciador. Quais foram os motivos que você não fez isso, né? Que você não se tornou esse influenciador ou se ainda está em processo de decisão, enfim. Eu tenho uma curiosidade, queria ouvir isso. Você tem uma excelente oratória, é bonito, turma, fala muito bem.
bom comunicador, pô, já tô imaginando aqui o influenciador da Life, não preciso nem contratar nenhuma blogueira ou algo desse sentido. Mas enfim, queria ouvir de ti isso aí, meu amigo. Eu já sabia que ia ter essa E pergunta. essa, que eu juro a você, eu criei ela agora. Pô, eu não ensaiei a resposta, mas eu imaginei. Eu queria saber disso aí, mas enfim. Mas eu imaginei que ia ter essa pergunta porque é algo que realmente a gente vê muito. Ah, o seu negócio só vai dar certo se você der a cara. É você que é o maior vendedor, é você que precisa estar lá. No começo, eu dava muito mais a cara, né? Lá na rede social, enfim, tudo tinha muito minha cara. Confesso que hoje eu não parei para fazer uma nova análise, porque tudo muda, nossos pensamentos mudam e a realidade das coisas mudam. Mas chegou um tempo que ter a minha imagem vinculada à Life me atrapalhava mais do que me ajudava. Como eu sou fonoaudiólogo também, como eu sou também o técnico que pode atender os pacientes, que pode atender os clientes, e que já atendi um tempo, eu comecei a ter dificuldades de aceitação dos clientes com as novas pessoas que chegavam, com os novos fonoaudiólogos que chegavam. Então isso começou a ser um entrave. Para mim já foi difícil fazer essa transição, né? Eu tenho clientes desde 2018, desde a outra empresa, 2017, 2016, que chegam lá e cadê Caio? Eu quero com Caio, eu quero ver Caio. Então isso começou a me dificultar, porque eles não queriam ser atendidos pelas pessoas que eu contratava. E aí eu precisei sair de cena um pouco, às vezes eu tô lá no administrativo e as meninas, cadê Caio? Ele tá aqui, mas tá numa reunião. Eu comecei a me afastar, isso tem alguns anos já funcionou, já foi superado, mas talvez ficou um receio mesmo dessa dificuldade que eu vivi. Eu tive cliente já de fazer reclamação, de não querer, de fazer quase que uma confusão, porque só confiava em Caio, porque a Life era muito personalizada em Caio. E eu entendi que eu não quero isso. Eu entendi que eu quero que as pessoas entendam que todas as pessoas que passarem pelo processo delas, pela trajetória, pela jornada delas na Life, vai atender como Caio. E eu tenho uma tranquilidade de dizer, por todos esses fatores, pela captação, pela escolha, de que no final as pessoas dizem, tô feliz igual. Às vezes eu reencontro o paciente, me abandonou, mas eu tô bem. Já aconteceu de dizer, não quero mais você não, eu gosto agora de fulano. Cara, então eu acho que isso pode ser diferente da maioria dos negócios, mas no meu negócio tem feito mais sentido essa não vinculação, principalmente porque a gente tem unidades em locais diferentes. Eu tenho, por exemplo, a menina do atendimento que agenda lead de internet, tem cliente em Recife que quer, eu só vou porque eu quero chegar lá e ver você. Ela diz, tá bom, eu vou estar lá, ela mora em Pau dos Ferros. Então, assim, é um público que realmente tem uma... às vezes já passou por situações, é um público mais desconfiado, o idoso ele tem medo de sofrer golpe, ele já foi enganado, tem gente que já comprou aparelho auditivo em outro lugar e não funcionou. Então a gente trabalha com um público que é altamente desconfiado, né? Então essa questão da conexão pessoal, ela é muito forte. Legal. E aí eu não sei, vou refletir se isso ainda faz sentido, né, esse meu pensamento, mas foi muito por conta disso e confesso que isso me deixa... Hoje é uma coisa a menos, me deixa mais confortável em realmente não ter essa responsabilidade. Graças a Deus, a Life, ela hoje tem uma marca forte sem precisar estar associada à minha imagem pessoal. Né, a sua imagem, e de fato você focar na gestão, né? Que Exatamente. é algo importante do negócio. E fazer com que todo mundo seja bom, fazer com que todo mundo trate todo mundo bem, fazer com que todo mundo... A gente tem uma coisa muito curiosa e interessante, que é o perfil das pessoas que trabalham. A gente tem uma comunicação muito alinhada. Então, eu posso atender um paciente que foi atendido lá em Recife, eu vou atender, o paciente vai dizer, o fono lá em Recife me disse isso, isso e isso. Eu disse, provavelmente ele disse de outro... Aí eu digo exatamente o que foi dito e a pessoa diz, foi mesmo. Às vezes o cliente acha que cada um, ele pega uma informação de um lugar e ele quer colocar a gente contra a parede. A gente tem tanta confiança que todo mundo tem uma comunicação alinhada, que tem um repertório alinhado, que a gente não tem problemas em relação a isso, de realmente falar com o cliente e afirmar, eu garanto que o meu colega lá em Recife, ele falou isso para a senhora. Ele falou desse jeito, ele fez isso aqui para a senhora. Isso já fez, inclusive, com que aqui em Mossoró
alguns clientes nem percebam a mudança do profissional. Já aconteceu muitas vezes. Interessante. E aí eles dizem, pô, vocês valem igual a outra, vocês falam tudo igual, vocês são tudo parecido. E eu fico bem feliz porque fisicamente são pessoas completamente diferentes, mas no final o cliente ele não sente. Tem uma fono aqui que eu amo ser atendido por ela. A fono saiu, ela lamenta ali, o luto é mais ou menos 10 segundos. Poxa, só gostava muito dela. Mas você vai gostar também da fono que está aqui para lhe atender. E essa que vai atender, ela já sabe. Ela já sabe que ela precisa se dedicar um pouquinho mais para ganhar a confiança dessa cliente que estava acostumada com outra. Que é o que eu ensinei eles a fazer para atender os clientes que só queriam ser atendidos por mim. Então, no final, eles nem sentem falta. E é você mesmo que treina cada um dos fonos? Hoje não. Hoje mais Hoje não, né? não. Mas É no muita início coisa. era você, No 100%. início era eu. Hoje ainda assim, hoje eu estava conferindo uns atendimentos de lead e tal, uns comparecimentos, e aí às vezes eu ligo pro coordenador da unidade, liguei para um hoje lá em Natal, por que essa cliente saiu e não está testando, tendo a experiência dos aparelhos? E aí ali eu já aproveito para dizer, a próxima vez vai fazer isso. Aí eu vou tentando dar meu pitaco ali, né? Porque realmente eu entendo todas as áreas, né? Eu passei por tudo, eu que ajudei a construir cada detalhe. Mas hoje tem pessoas à frente disso. Eu não faço treinamento comercial, eu não acompanho. Eu tenho as pessoas que me trazem os resultados, né, refinados. A gente tem alguns indicadores que a gente monitora ali semanalmente, mensalmente. E eu tenho pessoas que fazem isso. Hoje eu não treino equipe, mas se eu estou em alguma unidade, eu me meto ali, eu vou conversar. Gosto muito da experiência do cliente, vou falar o porquê que a xícara é daquele jeito, porquê que a gente faz aquilo. Então, tudo é muito no detalhe e eu acabo participando disso indiretamente, né? Não é mais função minha, mas eu acabo fazendo. E uma coisa, até complementando o que a gente estava falando. Hoje, mesmo tendo todo o conhecimento, mesmo tendo participado de tudo, tem situações que eu atrapalho mais do que ajudo. E no dia que eu entendi isso, eu fiquei feliz. Poxa, tá acontecendo exatamente o que eu quero, que é replicar o que Caio faria, que é replicar esse sentimento, a forma que a gente quer tratar os clientes. Então, hoje tem situações que se eu estiver ausente, provavelmente ela vai se desenrolar de uma forma muito melhor, mais saudável do que se eu tiver. Então, também, hoje eu entendo isso. Tem coisas que eu fecho os olhos, reporto para quem é o responsável imediato. Eu percebi isso aqui na recepção, eu não corrijo. Por exemplo, uma recepcionista, se eu estiver na unidade, ela não tá na minha linha hierárquica para isso. Então, isso tem ajudado muito também. Top. Você, enquanto gestor, rituais, reuniões indispensáveis? Olha, hoje eu estou muito à frente, muito do financeiro, né? A parte da gestão financeira, ela é toda comigo. Aí eu tenho as outras pessoas que estão ali mais no comercial. Então, semanalmente, a gente senta, né? A gente estabeleceu indicadores, que são os indicadores importantes para a operação, os indicadores que são responsáveis pela remuneração variável. Então, todos os indicadores eles são muito alinhados. Então, semanalmente, na verdade, diariamente eu faço esse acompanhamento, porque a gente tem tudo de informação no sistema, mas semanalmente eu sento com minha equipe ali dos gestores, né? Hoje eu não tenho uma comunicação direta, por exemplo, com os coordenadores de cada unidade. Eu tenho uma comunicação com o gerente desses coordenadores. Sim. Então ele já me traz exatamente tudo o que aconteceu, o que é que precisa em cada unidade, aprovação de algo. Abrindo parênteses, é um coordenador por unidade. Um coordenador por unidade. E um gerente. E aí hoje eu tenho um gerente que cuida das 4 cidades, né? Que são Sim. 5 unidades, que aqui tem 2 das 4 cidades. Entendi. E aí ele que é o responsável por cuidar desses coordenadores que e são o as gerente pessoas que reporta diretamente para você, Exatamente. tendo já sido reportado diretamente dos coordenadores. Exatamente. Né? Ele que faz as estratégias. A gente está precisando fechar o semestre e está faltando X de faturamento. Então, ele já faz tudo ali com a equipe dele e traz para mim. Nosso plano de ação, a gente vai fazer isso. Muita coisa eu dou pitaco, mudo, não aceito, a gente vai mudando, mas ele já traz realmente a ideia. Eu não sou mais a pessoa que preciso dizer o que fazer, preciso dar ideia. Normalmente eles já me trazem e é mais uma... E o gerente tá quanto tempo contigo lá?
tá comigo, vai fazer 4 anos. 4 anos, então e já pouco. tá bem, quase desde o início ali, né? Tá Já calejado já. né? já entende ali um pouco mais da essência de vocês, né? Sim. Da forma como você pensa também. Mas que bom, cara, você tem uma gestão centralizada e descentralizada ao mesmo tempo, né? Centralizada, acredito que principalmente no sistema e nos indicadores, que você Sim. pode acompanhar tudo. Sim. É aquela coisa que falam muito, o olho do dono é que engorda o gado. Eu concordo com isso. Mas você só tem que saber onde é que está o olho do dono. Não precisa estar em todo aspecto, microgerenciando tudo, né? Mas principalmente você precisa ter acesso aos principais indicadores. E né? até você ter acesso de uma forma que... hoje faço muito, às vezes eu fico no administrativo, às vezes eu faço home office em casa. Então, tô aqui, terminei minhas coisas, vou olhar a agenda da unidade de Natal. Você pode fazer isso, né? Então, às vezes, eu não olho todo o tempo, não é minha responsabilidade, mas de vez em quando eu pincelo algo, eu digo, poxa, isso aqui, eu chamo o meu gerente, eu digo, fui olhar a agenda de Natal, percebi tal coisa. Mas sem um peso de que eu tenho que estar buscando erro ali naquilo, mas eu acho que dá pra gente ver um pouquinho de tudo, né? Não precisa olhar tudo todo dia, mas tem como você ir acompanhando tudo que está acontecendo. Se você tem processo, se você tem, né, ali tudo organizado de informação, dá para fazer isso tranquilamente. Rotinas, né? Rotinas, né? Por isso que você saiu de uma unidade para 5, acredito que sem gastrite, sem loucura, sem queda de cabelo, Mais ou sem menos, nada tem disso. alguns cabelos brancos, mas... Até tem uma frase que ele falou aqui, eu não quero expandir problema. Você perguntou sobre uma nova unidade. Até anotei isso aqui, bem legal. Vou até mudar, não quero expandir muito problema. Algum probleminha a gente Você vai, tem, né? você tem. Aí uma pergunta, quando é que vai vir a próxima unidade? Hoje a gente tem alguns passos da expansão, então a gente tem um planejamento aí de nos próximos 2 anos a gente vai dobrar, a gente vai chegar a 10 unidades nos próximos 2 anos. E a gente está na organização, né? Questão de reforma, ponto, e a próxima unidade que a gente vai abrir esse ano é Fortaleza, né? Muito legal. Normalmente a gente começa do interior, né? A gente está em Juazeiro, deu muito certo, assim, cada unidade nova a gente corrige os erros e meu Deus, o resultado vem assim... fluido, porque a gente vai realmente corrigindo, né? Teve os erros da primeira e depois a gente vai corrigindo. Mas a gente sempre teve esse movimento oposto. A gente começa como a gente começou em Mossoró, ficou forte aqui. E não era um sonho ir para Natal, mas fazia sentido. A gente tem pacientes que são daqui, que o filho mora em Natal, viaja muito. Então, agregou a Life a gente também chegar em Natal. Então, não foi a primeira opção, mas complementou a nossa presença no estado, né? Então, no Ceará, a gente tem um case de sucesso muito forte, que foi Juazeiro do Norte. E agora a gente fez 1 ano e a gente vai chegar em Fortaleza para complementar aí de ponta a ponta e tentar dar uma assistência ainda maior. Muito bom. E pegando assim esse gancho, tem muita cidade aí. Tem muita coisa. Cara, tem Sobral. Tem gente precisando ouvir melhor em todo lugar. Você tem que ir pra Sobral. Boa. Ele tem que ir pra Sobral. Tem que ir pra Sobral, viu? Terra lá do nosso amigo... Do Belchior. Tem que ir pra Sobral. Tem Sobral, tem Campina Grande, tem Patos, tem tanta cidade tem aí com coisa. 200 mil habitantes, 250 mil habitantes, que é uma coisa que normalmente o pessoal fala. Cara, o Brasil tem dimensões continentais e o coração financeiro está em São Paulo. Só que tem muita cidade que já está rolando lá uma certa grana, as pessoas estão ávidas por um atendimento de boa qualidade, um serviço de boa qualidade, um produto de boa qualidade, e tá lá com o dinheiro na mão, segurando, doido para entregar para você. E você fica focando só em capital, porque em tese, na capital, é onde tem o capital, né? Mas, sendo que o cliente do interior, ele alimenta a capital também. Exatamente. Né? Então, se você está ali, se você está mais próximo dele, principalmente um negócio como o nosso, que a gente vende produto / serviço. Então, a gente tem um pós-venda muito forte. O cliente, ele não compra e some. Ele tem datas pré-estabelecidas e agendadas que ele retorna e a gente mantém esse relacionamento. Talvez então, seja até mais são fiel, pessoas que a né? gente convive ali. Então, como é que... É até uma quebra de objeção. Como é que você vai comprar lá em Natal se você mora em Mossoró? Então, você precisa realmente fazer o seu tratamento aqui, porque tudo que você precisar, você vai contar aqui com a gente. Então, a gente tem paciente que vai só para tomar cappuccino, a gente cria relacionamento com os nossos clientes. Já tive cliente que chega
com outra pessoa. Eu tava na casa lotérica, tava na fila da casa lotérica, vi ele de aparelho, achei muito feio e velho o aparelho dele. Trouxe ele aqui para conhecer, porque eu quero que ele disse a ele que ele tinha que colocar um igual ao meu. Olha aí, cara. Então a gente começou a criar pessoas que realmente defendem muito a marca, né? São pessoas que realmente têm orgulho de ser cliente. Eu sempre dizia isso. Quando eu atendia, eu dizia muito aos meus clientes: e quanto é que vai me custar isso? Primeiro eu quero saber se você quer ser meu cliente. Eu só quero que você me compre se você tiver sentido o desejo de ser meu cliente. Se tiver sentido segurança, se tiver bem, se sentir confortável aqui. Então, por conta disso, a gente cria uma relação de muita confiança com os nossos clientes e tem essa taxa de satisfação muito alta, né? Muito bom. Então, cara, mais perguntas? Eu, assim, teria aqui, a gente poderia passar a noite aqui várias, conversando, né, com o Caio, mas acredito que já deu nosso horário, né? Infelizmente, pessoal. Mas eu acredito que foi um podcast, cara, foi um excelente podcast, foi cara, muito sensacional. Bom, cara. E, Caio, pra gente finalizar aqui com chave de ouro, pra nossa audiência, majoritariamente empresários, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem, que seja uma mensagem de incentivo para aquele empresário que está passando por algum tipo de desafio, ou seja, ser empreendedor é um desafio constante, você vive isso na pele, a gente também. Seja uma mensagem motivadora, seja uma mensagem de fé, de esperança, seja uma mensagem de que a pessoa está no caminho certo, enfim. Queria, para fechar aqui com chave de ouro, uma mensagem do Caio da Life, esse cara que está aqui há mais de 7 anos de mercado, empreendendo, matando um leão a cada dia, tendo a responsabilidade de 28 famílias que hoje você tem dentro da Life. Então, é um peso gigantesco que você carrega. Enfim, queria que você deixasse essa mensagem aqui para a nossa audiência. Eu lembrei agora exatamente do dia da inauguração, né, da nossa primeira unidade aqui. E eu falei uma frase, independente de espiritualidade, de religião, independente do que você acredita, eu acho que só tá no nosso coração, Deus só coloca algo no nosso coração que a gente é capaz de alcançar, que a gente é capaz de lutar e de resolver. Então, se você sente aquele desejo, se você acredita no seu propósito, claro que tô pensando isso, quero fazer isso, vou fazer de qualquer jeito. É muito estudo, né? Eu precisei entender um pouco mais de finanças, eu precisei entender de pessoas, preciso entender todos os dias de pessoas, preciso buscar pessoas que podem me ajudar no dia a dia. Mas, se no seu coração esse desejo, ele transborda e você acredita, você pensa em algo que você acredita que aquilo ali pode mudar a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, vá em frente. Porque esse desejo ele só tá lá porque você é capaz de resolver e de alcançar. Não tá à toa, né? Não tá à toa, exatamente. Cara, sensacional. Lucas, faça as honras, meu querido. Meus amigos, acertamos mais uma vez. Eu vou parafrasear o Wesley Safadão. Acertei de novo, viu, meu irmão? Boa. Ó, você que tá aqui, não deixa de compartilhar. Estamos chegando ao final aqui de mais um episódio, 15º episódio. Compartilha com um colega, com algum amigo seu que tá precisando aprender a absorver esse conteúdo maravilhoso que foi hoje. Eu assisto. Todo episódio que eu gravo aqui eu assisto depois. Porque eu gosto muito, cara. A gente absorve muita coisa depois escutando. Seja, sei lá, lavando louça, fazendo exercício físico, alguma atividade repetitiva, enfim, não perde a oportunidade. Deixa teu like. Compartilha, como eu já falei, um comentário sugerindo talvez quem que você gostaria que a gente trouxesse aqui como um convidado, né? Também não deixa de ver várias outras pessoas que já estiveram aqui nesse podcast, pessoas também que têm muito a agregar. E agradecer, meu irmão, agradecer a você, meu brother Caio. Eu te admiro, cara, eu já tive a oportunidade de trocar uma ideia com o Caio, pra você que tá escutando aí, e eu pude perceber, cara, tá aí um gestor, tá aí um cara que, além de um profissional, de um fonoaudiólogo, é alguém que entendeu todo esse sistema, essa engrenagem da gestão empresarial, que não é fácil. Você falou
de financeiro. Financeiro a gente traz DRE, DFC e balanço patrimonial. Só essas 3 peças financeiras que tem que se conversar uma com as outras já é uma dificuldade imensa. Só que você vai para algo muito mais difícil e muito menos objetivo, que são o quê? Pessoas, RH, liderança, gestão comercial, controladoria, auditoria, que você precisa estar fazendo isso em todas as suas unidades. Ou seja, parabéns, meu irmão. E tudo isso em apenas 7 anos. E eu não tenho dúvidas, daqui a 2 anos você vai ver alguma unidade da Life aí na tua cidade. A gente vai chegar longe, pode ter certeza. Você vai ver alguma unidade aí na tua cidade. Vai chegar muito em breve, né, meu irmão? Obrigado, viu, pela oportunidade. Tamo E junto, cara. foi muito bom também, porque às vezes a gente não para lembrar da nossa trajetória, o que a gente fez. E a gente vive tão no automático e normalmente a gente tende a olhar para o negativo, o que é que não está dando certo, o que é que tem que corrigir. E eu acho que aqui foi uma oportunidade também de lembrar o que às vezes é esquecido, né? De tanta coisa que deu certo até aqui, do quanto tem sido uma trajetória bastante desafiadora, mas ao mesmo tempo enriquecedora. Então, obrigado, contem comigo, se precisar de qualquer coisa, vamos conversar de novo. Tamo junto, no cara. off, mais outras coisas. Tamo E junto. quem também... o que eu puder contribuir, eu tô aqui à disposição. Show de bola. Arroba Life Aparelhos Auditivos. Não deixe de seguir. A rede social é caprichada, a gente tenta boa, realmente boa. fazer um negócio Boa, diferenciado. tipo, Tem vamos aí deixar na tem descrição, um né? roxo que ninguém tem, a gente já vê um negócio diferente. E só para finalizar, desculpa aí, Fica à quebrar o vontade, protocolo. tá? Não, fica à vontade. meu querido. Eu tenho muito... Também participei desde sempre da rede social e eu lembro que uma vez eu estava num evento de aparelho auditivo no Rio de Janeiro. Eu passei por uma roda de conversa e tinha donos de empresas de aparelho auditivo conversando e falando e elogiando a rede social da Life. Olha aí, cara. Então isso eu fiquei, poxa, o que a gente faz é tão simples, mas é tão diferente que as pessoas percebem, né? Então... você vai ver que é uma rede social viva, tem gente, tem cliente, tem um as pessoas amor roxo, felizes, né, é um sangue roxo. A gente amor diz que a gente roxo. tem sangue roxo. Sangue roxo. É sim. Muito top. Cara, valeu, sensacional. Pô, privilégio estar aqui com você. O senhor Lucas teve o primeiro contato ali contigo. Logo que ele me passou, disse, pô, um cara sensacional pra gente chamar, até pela história, essa história empreendedora que você tem. E, cara, privilégio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E para você, turma, que tá aí no outro lado, tem uma frase aqui para deixar, que isso que o Caio me falou me lembrou uma pequena frase. Humildade intelectual. Então, às vezes a gente que tá numa posição de liderança, a gente, tem a vaidade, né, que talvez eu sei de tudo, né? E no final do dia, cara, tem que ter humildade intelectual. Às vezes você pode até saber muito, você pode até dominar muito aquilo que você faz, porém sempre vai ter alguma outra pessoa melhor do que você deve aprender com ela. Ou até mesmo uma pessoa que você vê que não é tão boa quanto você, mas em alguns detalhes ela pode te superar. Então, humildade intelectual, acredito que seja algo bem interessante para que você que possa estar nos ouvindo refletir sobre isso. É isso aí, @useescalacorp, né? Você que está assistindo isso daí, gostou, e você tem alguma dificuldade, seja de marketing, de vendas de pessoas, no comercial, etc., faz o seguinte, vai lá no @useescalacorp, clica no link que está lá na bio e entre em contato que um dos nossos especialistas vai te atender para a gente poder trocar uma ideia, saber onde que está realmente o teu gargalo e poder te auxiliar nesse próximo nível. @useescalacorp, para me seguir @lucasmourãopro e... Eu, Matheus Souza, segue lá, a gente vai estar disponível 100% para vocês, tá? E no link aqui desse podcast, a gente vai estar oferecendo um diagnóstico gratuito para você, tá? Então, você empresário que precisa entender melhor como funciona marketing, vendas e tecnologia aí na sua empresa, clique aqui vai ter um link na descrição, tanto também no Instagram, para que a gente possa dar esse diagnóstico gratuito a você, tá bom? Te vejo no próximo episódio aí, no 16º. Não Bora deixa de escalar acompanhar os próximos podcast. e vem com a gente. Até breve. Tamo junto. Fechou, cara.